A graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar nesse momento nossa primeira disciplina do nosso curso de Teologia Sistemática. Tá? Deus abençoe a todos e que me abençoe também, que possa me iluminar para que eu possa trazer um estudo que venha glorificar o seu nome e trazer edificação para todos nós. Esse curso é um curso promovido pela Igreja Presbiteriana aqui de Bom Jesus, tá? Então, faz parte do nosso Instituto Bíblico Reformado, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Bom Jesus. E o nosso curso, ele trata sobre o quê? Né? O que nós vamos estudar aqui nesse curso? É um curso de teologia sistemática. Então, a gente tem vários ramos dentro da teologia. Temos a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia filosófica, que nós vamos ver, né, todas essas ramificações, e temos a teologia sistemática. Então, o nosso curso ele vai tratar sobre isso. Nós temos aí 9 disciplinas que vão ser estudadas, sendo que cada uma delas é um mês de estudo. Tá? Um mês estudando com uma aula presencial por semana, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, e também vão ter vários textos que são passados semanalmente. Então, por semana eu passo de 3 a 5 textos que vocês deverão ler e depois vão fazer uma prova no final do módulo. Tá? Quais são os módulos que nós vamos estudar dentro dessa área da sistemática? Introdução à teologia, doutrina da revelação, doutrina de Deus, doutrina do homem e do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina das últimas coisas. Pode ser que você já tenha escutado outros termos, que são termos técnicos utilizados em teologia para essas disciplinas. Então, introdução à teologia e doutrina da revelação são conhecidos como bibliologia, ou também como prolegômenos à teologia, doutrina de Deus, teontologia, doutrina do homem, antropologia bíblica, doutrina do pecado, amartiologia, doutrina de Cristo, cristologia, da salvação, soteriologia, da igreja, eclesiologia, e a doutrina das últimas coisas é chamada de escatologia, ok? O nosso curso, irmãos, ele deve ser classificado como um curso básico, um curso médio ou um curso avançado. Eu o classificaria como uma especialização em teologia sistemática, ok? Então, nós vamos aqui procurar nos aprofundar dentro dessas disciplinas aqui. Aqui estão as principais disciplinas da teologia sistemática. E hoje nós vamos, então, iniciar com a nossa primeira aula e do primeiro curso, tá? do primeiro módulo. Nós vamos estudar, então, a introdução à teologia, ok? A introdução à teologia, meus irmãos, ela é conhecida como a disciplina que vai nos preparar para nós estudarmos as outras disciplinas. Então, eu vou voltar aqui o slide e eu quero que você perceba o seguinte: por que lá em cima você vai ver aqui, ó, introdução à teologia? Por que tem ela ali como primeiro? Tá? Porque justamente essa matéria é a que vai nos preparar para as demais. Então, antes de nós procurarmos nos aprofundar nas doutrinas de Deus, do homem, do pecado, de Cristo, e tratarmos sobre tantas coisas que tem aí na área da sistemática, primeiro nós temos que estudar essa disciplina. Essa disciplina ela vai nos dar a base e ela vai mostrar também quais são os nossos pressupostos, quais são as nossas bases que nos levou ou nos levaram a nós chegarmos a uma determinada conclusão sobre o homem, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre salvação. Ou seja, por que nós pensamos assim sobre a cristologia? Às vezes, diferentemente da cristologia de outros teólogos. Ou por que na doutrina da salvação
o teólogo reformado ele pensa de uma maneira, o teólogo católico de outra forma, o teólogo arminiano de uma outra maneira. Então, nós aprendemos isso dentro desse módulo. Esse módulo vai tratar sobre a base daquela teologia, ou os pressupostos daquela teologia. Então, antes de tratarmos sobre vários assuntos, nós, então, trabalhamos, em primeiro lugar, sobre uma introdução à teologia. Essa disciplina, Introdução à Teologia, ela é conhecida também como bibliologia, tá? Que aqui você vai ver que o nosso segundo módulo é Doutrina da Revelação, que também pode ser conhecido como bibliologia, tá? Então, tanto pode ser chamado de Introdução à Teologia, Bibliologia ou Doutrina da Revelação. Avançando, a Introdução à Teologia, ela é chamada, dentro dos arraiais teológicos, de prolegômenos à teologia. O que significa prolegômenos? Prolegômenos à teologia significa as coisas que são ditas antes. Tá? O termo prolegômenos, ele deriva de um particípio grego que significa as coisas que são ditas antes. Antes do quê? Então, antes de nós estudarmos várias disciplinas da teologia sistemática, antes de aprofundarmos nessas áreas, primeiro nós temos que falar algumas coisas antes. Então, é aí que entra esse módulo chamado de prolegômenos, essas coisas que são faladas antes. O Dr. Heber Carlos de Campos, ele dá aqui uma definição para nós que é muito importante sobre prolegômenos. Ele diz assim: os prolegômenos têm sido usados como introdução a um estudo mais específico de uma ciência. São uma espécie de estudo preparatório para que se possa compreender melhor o assunto em uma etapa posterior de exploração mais profunda. Okay? A finalidade dos prolegômenos não é chegar à conclusão de um assunto, mas determinar quais são os pressupostos básicos que vão determinar a conclusão de um estudo. Os prolegômenos não são propriamente o conteúdo da teologia, mas eles podem influenciar profundamente esse mesmo conteúdo. Então, tudo vai depender do que o teólogo entende por Escritura e do que a Escritura significa para ele. Então, vamos analisar aqui essa definição do Dr. Heber. Ele diz que a finalidade dos prolegômenos não é chegar à conclusão de um assunto. Então, por exemplo, nós pegamos lá o concílio de Calcedônia, né? Um concílio histórico, mas que também é estudado dentro da teologia sistemática, e ali nós temos assim quase que uma conclusão daquilo que nós podemos saber, daquilo que Deus revelou sobre Cristo. É claro que Cristo é muito mais do que aquelas informações, só que parece que ali, para nós, para nossa mente que é finita, nós temos como se fosse um limite. Olha, passar daqui, dessa resolução do Concílio de Calcedônia, vai cair em heresia ou vai cair num ponto muito obscuro. Então, o prolegômenos, a teologia, ele não vai chegar a uma conclusão sobre um assunto. Nós não vamos chegar a uma conclusão sobre Cristo, sobre Deus, sobre igreja, mas, na verdade, nós vamos trabalhar sobre os pressupostos que levaram aquele grupo de teólogos àquela determinada conclusão. O que levou-os a pensarem daquela forma? Tá? Então, prolegômenos tem a ver com isso, tem a ver com estudar as bases filosóficas de uma determinada corrente teológica. Então, por que a Igreja Católica pensa de uma determinada maneira sobre a ceia? E por que o protestante já pensa diferente? E por que dentro do próprio grupo de protestantes existem divergências entre eles sobre determinados assuntos? Tudo tem a ver com as suas pressuposições, tem a ver com as suas bases. Tá? Eu coloquei aqui em vermelho, tá, para que fique fixado e chame a nossa atenção, que a finalidade dos prolegômenos não é chegar à conclusão de um assunto, mas determinar quais são os pressupostos básicos.
e todos nós temos pressupostos básicos. Então, todos nós temos pressupostos. Ninguém vai para a Bíblia como se fosse uma tábula rasa, como se a nossa mente não tivesse nenhuma informação e eu fosse ler as Escrituras simplesmente a partir do que está escrito ali, sem ter informações que vão influenciar a interpretação da mesma. Isso é uma falácia. Tá? Eu sou influenciado, nós somos influenciados, seja pela família, seja pela escola onde estudamos, pela igreja onde congregamos, seja pelos nossos pais, seja pela própria sociedade aonde nascemos. Então, tudo isso vai nos influenciar. E também isso vai influenciar os teólogos. Então, por isso que vai ter várias áreas dentro da teologia, tá? E essas várias áreas têm a ver com os seus pressupostos básicos, têm a ver com a sua filosofia, a forma como eles veem as coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês sobre pressupostos. Eu vou dar aqui mais ou menos uns quatro exemplos para nós. Primeiro, veja as diferenças eucarísticas na Idade Média. Né? Quando a gente olha para a Idade Média, a gente vê ali que houve diferenças ali marcantes, né, sobre a Santa Ceia. A Igreja Católica, ela defende a chamada transubstanciação, acreditando que Cristo está ali literalmente ali naquela hóstia quando o sacerdote ora. Já os luteranos, eles têm uma visão um pouco parecida com a Igreja Católica, mas se distancia um pouquinho, que eles vão chamar de consubstanciação. Os zwinglianos vão defender aquela perspectiva que é um memorial, tá? Aquilo ali é apenas para nós nos lembrarmos. E os calvinistas, eles vão dizer que Cristo está ali literalmente presente nos elementos, mas não fisicamente, sim espiritualmente. Então, veja, nós temos um único objeto, ou seja, a ceia, mas só que sendo vista e sendo interpretada de formas distintas pelo católico e pelos protestantes, que vai ter três perspectivas. E por que eles pensam assim? E por que eles chegaram a interpretações divergentes? Por causa das suas pressuposições, ok? Por causa das suas bases. A Igreja Católica, ela é influenciada não é só o texto bíblico, mas eles interpretam o texto bíblico a partir de uma interpretação que é dada por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino interpreta aquele texto de uma certa maneira, que ele é influenciado por Aristóteles, que é um filósofo que influenciou muito a Tomás de Aquino, que influencia a Igreja Católica, que eles passam a ver, então, daquela forma. Já a visão de Lutero é influenciada pela sua cristologia. A cristologia de Lutero é uma cristologia que leva em consideração aquilo que a gente chama de comunicação de atributos. Então, para Martinho Lutero, o que é de uma natureza de Cristo, por exemplo, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Existem algumas características que são da divindade e existem algumas coisas que são da humanidade. Mas para Lutero, o que é de uma natureza pode ser comunicada para outra. Ou seja, ele entende que se Cristo é onipresente e a onipresença faz parte da sua natureza divina, isso pode ser comunicado para a sua natureza humana. Então, ele acredita que, humanamente, Jesus Cristo também pode estar presente em todos os lugares. Daí, esse entendimento dele sobre essa comunicação de atributos de uma natureza para outra influenciou Martinho Lutero na sua concepção sobre a ceia. Então, veja que ele não está indo de uma forma rasa ou de uma forma neutra para a Bíblia, mas ele já tem algumas pressuposições, algumas informações prévias que influenciou a interpretar os textos sobre a ceia daquela maneira. E já os calvinistas, eles interpretam desta maneira, qual maneira? De que Jesus está presente literalmente ali, mais na sua natureza espiritual divina. Por quê? Também por causa da sua comunicação de atributos. Eles entendem assim,
já que Jesus é 100% homem, 100% Deus e assim o será eternamente, na sua natureza humana, ele não pode estar presente em todos os lugares, porque o que é matéria sempre estará restrito a um lugar de cada vez. Então, Jesus, no seu corpo, que ele ainda tem, sempre o terá, ele está em um lugar de cada vez. Mas Jesus é Deus. Sendo ele Deus, na sua natureza divina, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os calvinistas acreditam que Jesus está presente na ceia, sim, mas não presente fisicamente, como diz a Igreja Católica e como diz os luteranos, mas ele está presente espiritualmente. Eu só estou dando aqui essa explicação, estou sendo um pouquinho mais longo, para que vocês entendam o que nós estudamos nesse módulo. A gente vai estudar as bases filosóficas que levam determinadas áreas a estudarem e por que chegaram àquelas conclusões. Um outro exemplo, as diferenças cristológicas que trataram das naturezas de Cristo, tá? Nós temos aí o docetismo e o ebionismo. O docetismo era um grupo dentro da história da igreja que negavam a natureza humana de Cristo. E o ebionismo negavam a divindade de Cristo. Então, os docéticos tinham as suas razões equivocadas, mas tinham os seus pressupostos, acreditavam que a matéria é má, que o corpo é mau, então eles tinham uma influência grega. Então, essa influência grega, que você pode colocá-la como essas pressuposições gregas, influenciaram esse grupo a acreditarem que Cristo é o Messias, entretanto, Cristo é o Messias, mas não tem um corpo humano. Tá? E já o ebionismo é a crença que vai negar a divindade de Cristo, e aí também eles vão negar por causa das suas bases pressuposicionais. Existem também as diferenças soterológicas. No século XVII, e ainda hoje, mas mais ainda naquela época, nós vimos ali uma rivalidade muito grande entre calvinistas e arminianos. Então, os calvinistas tinham suas bases para acreditarem que a salvação é monergística, ou seja, não há uma participação humana, é mono, é de um, e é ergue, quer dizer que a energia vem de uma só pessoa. Então, por que eles pensavam assim e ainda pensam assim? Porque as suas pressuposições são de que o homem é caído em pecado e o homem está morto nos seus delitos e pecados e não pode fazer nada. Então, isso vai influenciar ele a interpretar as escrituras assim. E já o arminiano, ele já acredita que o homem está caído, sim, mas só que essa queda não atingiu o seu arbítrio. O homem ainda tem aquele mesmo arbítrio que Adão tinha, tá? Que Adão antes do pecado. Então, as bases que cada grupo tem vai influenciar na sua interpretação. E, por fim, eu cito aqui a diferença de como alguns grupos veem a Bíblia. Nós temos os teólogos liberais, que são teólogos racionalistas, e nós temos os teólogos ortodoxos, tá? Os liberais, eles vão enxergar a Bíblia como uma Bíblia que tem falhas, uma Bíblia que não é inspirada, não é inerrante, não é suficiente. É uma concha de retalhos. Ela pode ter algumas coisas verdadeiras, mas ela está misturada com um bocado de lenda, com um bocado de questões ali que são epopeias. E já os ortodoxos, eles veem a Bíblia partindo da pressuposição de que Deus existe, de que Deus se revelou, de que Deus usou homens para escrever a sua palavra, de que essa palavra é confiável, ela é inerrante, ela é inspirada. Então, a maneira como as pessoas veem as escrituras vai influenciá-los, então, a enxergar e a tecer as suas doutrinas, ok? Vamos avançar um pouquinho. Logo, as conclusões que nós chegamos aqui é que os prolegômenos à teologia sistemática, eles vão examinar as pressuposições que estão por detrás da teologia. O que está por detrás do arminianismo, do calvinismo, do liberalismo, da neo-ortodoxia? O que está por detrás de tudo isso? Então, vai analisar o quê? As bases que levaram aquele grupo a tratar sobre aquilo.
Eu vou dar mais um exemplo, permitam-me. Há pouco tempo nós vimos aí um pastor, dentro desse grupo que é chamado de coaching, né? Um jovem pastor. E ele fez uma declaração que viralizou e a maioria dos cristãos não aceitaram. Ele fez uma distinção entre a palavra encarnada, que é Cristo, e a palavra escrita. Então, na concepção dele, a palavra mesmo, na sua inteireza, na sua plenitude, é o Cristo encarnado. E as escrituras, na verdade, elas só têm vida quando há um encontro com esse Cristo encarnado. Mesmo que ele depois ele tenha se desculpado por algumas coisas, mas ainda ficou aquela ideia de que ele acredita que a palavra escrita, ela não tem todo o peso da palavra encarnada que é Cristo. Né? Ele coloca essa palavra escrita como uma palavra de somenos importância. Agora, por que ele chegou a falar isso, irmãos? Porque o coração dele, é claro, a mente dele está imbuída de informações. Ele tem pressupostos, ele não falou aquilo ali do nada, ele está falando o que ele pensa, ele está verbalizando aquilo que está dentro do seu coração. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Tá? E o que ele está ensinando hoje é aquilo que já é ensinado já há algum tempo por um grupo chamado de neo-ortodoxos. Tá? Os neo-ortodoxos, que neo vem de novo, ou seja, os novos ortodoxos, eles surgiram em reação ao liberalismo teológico. Vamos sistematizar isso aqui, para ficar claro. Até então, nós tínhamos aí, em 18 séculos, o grupo ortodoxo dizendo a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Ela é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. Aí depois surgiu um grupo no século XVII, século XVIII, que são os teólogos liberais, racionalistas. Eles começaram a dizer que a Bíblia ela não é a palavra, mas a Bíblia contém. Então, ela é uma mistura de lendas, e aí, um pouquinho aqui e um pouquinho ali, você tem alguma coisa que é verdadeira. E aí, como reação a esses teólogos liberais, surgem os chamados teólogos neo-ortodoxos, uma nova ortodoxia. Eles vieram com o afã de refutarem os liberais, como se fosse assim, nós somos ortodoxos. Entretanto, a fala deles foi infeliz. Por quê? Eles disseram assim, a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando há um encontro do leitor com o Deus vivo daquela palavra. Porque até então, eles colocaram que a Bíblia é fechada, ela não é a palavra, enquanto essa palavra ela não internaliza no nosso coração, ela é apenas um bocado de rabiscos. São apenas letras escritas ali. Eles erraram nisso, obviamente, porque a Bíblia é a palavra de Deus, aberta, fechada, você entendendo ou não entendendo, sendo aplicada ou não sendo aplicada, ela é a palavra de Deus, que veio pelo Espírito Santo, que usou cerca de 40 homens. Então, o que esse pastor, esse jovem pastor estava fazendo, na verdade, ele estava trazendo à tona essa perspectiva neo-ortodoxa, tá? Então, ele estava mostrando quais são as suas bases. E dentro desse curso, a gente estuda as bases através dos prolegômenos. Os prolegômenos são as coisas que são ditas antes, as coisas que vão nos levar, então, a chegarmos a uma determinada conclusão. Aqui embaixo, nessa outra definição, então, nós dizemos que nos prolegômenos nós podemos mostrar como os diferentes pressupostos filosóficos conduzem a diferentes teologias, ok? O que nós estudamos dentro dos prolegômenos? Já falei, estudamos as bases das correntes teológicas, estudamos também a conceituação. O que significa teologia? O que a teologia estuda? Quais são as áreas da teologia? Será que teologia é só abstração, é só teoria, ou tem a parte prática? A teologia é uma ciência, ela está dentro dessa categoria da ciência, então essas áreas são estudadas aqui
dentro desse módulo de prolegômenos. Dentro dos prolegômenos, gente, isso aqui é muito importante, nós temos que observar que existe dois pontos de partida para se fazer teologia, tá? Para se estudar teologia. Existe aqueles prolegômenos que nós chamamos de from above, que significa uma revelação que vem de cima, e os prolegômenos from below, uma revelação que vem de baixo. Vamos explicar o que significa isso. Os prolegômenos from above significa que a iniciativa do conhecimento sobre Deus parte dele. Teologia significa nós estudarmos a revelação de Deus, não estudarmos o próprio Deus. Ok, eu vou estudar a revelação dele. Então, da onde é que parte a iniciativa para se conhecer este Deus? A iniciativa parte dele. Então, esse tipo de prolegômenos aqui, ou essa área de estudiosos na teologia, eles vão partir do pressuposto de que Deus se revelou. Então, é a partir desta revelação que nós vamos, então, elaborar várias teologias. A partir disto. Então, o teólogo, partindo dessa revelação que vem de cima, ele vai começar a pensar o seguinte: como que esse Deus soberano, que sempre existiu, se revelou? Por que ele se revelou? Qual foi o intuito dele se revelar? O que ele quer que eu aprenda disso? Qual é o seu intuito? Então, nós vamos elaborar várias coisas a partir desta premissa de que Deus se revelou. Então, é uma revelação que vem de cima. Já o segundo ponto, já é uma revelação que vem de baixo. Ou seja, não parte da premissa de que Deus se revelou, mas parte da premissa de que o homem é um ser pensante e ele, então, pode conhecer este Deus. Ele pode conhecer as coisas que existem. Então, esta revelação, ela parte do homem. Aí você, por exemplo, você vai olhar para o liberalismo teológico, a época lá que houve uma ênfase muito grande na razão. Eles escreveram coisas sobre teologia? Sim. A partir de uma revelação que veio de Deus? Não. A partir da mente do homem, da elaboração do homem, daquilo que ele achava, que ele pensava. Então, se descartou a revelação e passou-se a colocar o homem como centro. Pega a maioria das teologias que vem da própria Igreja Católica. É uma teologia racionalista, é uma teologia que vem de baixo, é o homem, é o arrazoado do homem, da teologia do homem. Então, é aqui que nós vamos entender se uma teologia ela é teocêntrica ou se uma teologia ela é antropocêntrica. Então, várias coisas vão ser escritas, seja de um grupo, a revelação que vem de cima, ou seja do outro grupo, a revelação que vem de baixo. Então, esses pressupostos vão influenciar um e o outro a escreverem uma série de coisas. Dentro da teologia reformada, agora pensando só nos reformados, tá? Eu coloquei antes aqui no sentido geral, revelação que vem de cima, revelação que vem de baixo, e aí espero que você já entenda que os teólogos reformados, nós partimos da pressuposição desta revelação que vem de cima. Então, aquilo que nós pensamos, meditamos, escrevemos, ela parte da premissa de que Deus se revelou, e é por causa disso que nós o conhecemos, não absolutamente, não plenamente, porque Deus é um ser incognoscível, ele não pode ser conhecido na plenitude, mas ele pode ser conhecido em parte, porque ele se revelou nas Sagradas Escrituras. E aí, no meio reformado, nós vamos ter dois grupos que eles vão ter perspectivas diferentes por causa das suas pressuposições. Nós temos a escola de Amsterdã e a escola da antiga Princeton. A escola de Amsterdã, a gente tem excelentes teólogos, como Herman Bavinck, Cornelius Van Til, o próprio teólogo, vou virar aqui para mim não esquecer esse nome, Luiz Berkhoff, tá? O próprio Berkhoff, que Berkhoff vai beber bastante, né? É como se fosse um resumo do Herman Bavinck. E na escola de Princeton, a gente vai ter ali Charles Hodge, o Bibi Warfield e outros teólogos.
essas duas escolas, todos eles creem de que a partida da revelação vem de Deus. Então, eles começam por essa perspectiva de que Deus se revelou. Mas só que a maneira como eles vão interpretar e vão escrever vai ser diferente. O primeiro grupo, a escola de Amsterdã, são chamados de pressuposicionalistas, ou seja, como é que se conhece Deus? Se conhece Deus porque o homem já nasce com esse conhecimento inato dentro dele. Então, são pressuposições. Eles vão partir de pressuposições de que Deus se revelou, de que a Escritura é confiável, de que Deus fala na sua palavra. Então, daí vem esse termo pressuposição. Tem vários, ok? Já a escola de Princeton, ela é chamada de evidencialistas. Então, eu sei que Deus existe, mas como é que eu sei? O mundo, a criação, vai nos dando evidências da existência desse Deus. Então, é como que se as coisas criadas, elas vão provando a existência desse Deus. Então, cada uma dessa escola vai escrever a partir desses pressupostos. Avançando. Quais são as noções, então, gerais que nós podemos ter da teologia? Com isso, eu quero dizer o seguinte: o que é teologia? Quais são as áreas da teologia? A teologia é uma ciência? O que nós acabamos de ver agora foi o quê? O que são prolegômenos, ok? Espero que tenha ficado claro. Agora, a gente já entra num novo bloco. Nesse bloco, que também é prolegômenos, nós vamos fazer essas perguntas. O que é teologia? Quais são as áreas da teologia? A teologia ela é uma ciência? Então, vamos começar com a definição do que significa teologia. Segundo o reverendo Ernest Maia, tá? Essas definições que eu vou utilizar aqui é dele, ele diz assim: o que é teologia? É o estudo sistemático, sistemático quer dizer que é o estudo organizado, da revelação especial de Deus, conforme registrada na Escritura Sagrada, tendo como fim último o glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento, aplicação e obediência à sua palavra. Veja que essa definição, que é longa, ela já está carregada de pressuposições. Vamos ler de novo, e vocês vão observar as pressuposições. O que é teologia? É um estudo sistemático da revelação especial de Deus, conforme registrada na Escritura Sagrada. Então, o autor já está partindo da pressuposição de que Deus se revelou na Bíblia. E esse tipo de revelação que se dá na Bíblia é chamada de uma revelação especial. Ele já está partindo dessa pressuposição. E nós vamos ver um pouco à frente que existe a revelação geral, Deus fala na criação, Deus fala na sua providência, e Deus fala especialmente, tá, de uma forma salvífica nas Escrituras. E aqui o autor ele já está partindo desse pressuposto. E aí ele traz mais uma pressuposição, ele diz que a finalidade última desta revelação é glorificar a Deus por intermédio de conhecê-lo e aplicar esta obediência à sua palavra, ok? Eu posso colocar aqui mais uma definição, tá? Não está escrito, mas ouçam. O que é a teologia? Teologia vem de duas palavras gregas, tá? Que é a palavra theos, aqui você tem theos, que é Deus, e logia. Logia significa estudo. Se nós fôssemos pegar a palavra assim, na forma como ela é definida, Deus e estudo, então diríamos que teologia é o quê? O estudo acerca de Deus. Ok? De fato, a palavra em si vai nos levar a esta conclusão. Entretanto, a gente sabe que na teologia, a gente não estuda Deus. Como assim? Eu não pego Deus e trago aqui para o meu gabinete pastoral, ou levo para um laboratório e vou dissecá-lo, né? E vou analisá-lo em minúcias, tudo sobre ele. Eu sou incapaz de fazer isso. Ele é um Deus eterno, infinito, imutável, suficiente, autoexistente. Ele que me criou.
Então, ele que sabe tudo sobre mim, eu não sei tudo sobre ele e nunca saberei tudo sobre ele. Nem na glória, para onde nós vamos, o povo de Deus, nunca haverá um momento que você poderá chegar à conclusão de que agora eu sei tudo sobre este Deus. Não, meu irmão. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, eu não estudo Deus tendo ele como objeto, mas eu estudo a palavra deste Deus, a palavra que ele revelou. Então, a teologia é o estudo da revelação de Deus, ok? Então, grave isso. Eu estudo a revelação dele que se deu aqui nas Escrituras. Esse é o meu objeto de estudo. Então, avançando. O que é teologia? Na teologia, a gente aprende o seguinte, que o fundamento da teologia é a palavra. Esse é o nosso fundamento, esse é o nosso ponto de referência, tá? E o foco da teologia é Jesus Cristo. Aqui o doutor Ernest May, ele coloca que não é qualquer Cristo, mas é o Cristo encarnado, tá? Então, o fundamento é a palavra e o foco é ele. Por quê? A gente sabe que toda a Escritura, ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento é a preparação para Cristo, os evangelhos é a chegada deste Cristo, as cartas são os ensinamentos deste Cristo, e o Apocalipse é a conclusão de todas as coisas, aonde resume tudo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, tudo aponta para Cristo, todas as coisas. De maneira, meus irmãos, que para a teologia, Cristo é imprescindível. Por quê? Porque Jesus, ele vai exercer uma força centrípeta e uma força centrífuga para a teologia. Centrípeta quer dizer que todos os temas vão ser atraídos para ele. Então, qualquer doutrina que você venha estudar, que você venha aprender na teologia sistemática, ou seja, qualquer outro ramo da teologia, todos esses temas, eles são atraídos para Cristo. Eles vão apontar para Cristo. Tudo aponta para ele. E a força centrífuga quer dizer que todos os temas vêm dele. Então, por um lado, tudo leva para ele, por outro lado, tudo vem dele. Então, meu irmão, teologia sem o Filho de Deus não é teologia em si mesma. Desta concepção teológica, nós temos aqui uma concepção muito boa do Abraham Kuyper, que é um teólogo reformado. Ele vai falar assim sobre a definição de teologia. Só um momentinho. Ele diz que a teologia, ela nunca é arquetípica, mas sim ectípica. Ela não é gerada pelo esforço da nossa observação de Deus, mas sim é o resultado da revelação soberana e pessoal de Deus. Vamos entender isso aqui. A teologia nunca é arquetípica. Arquetípica vem de como se fosse a origem, a essência, tá? É o arquê. Então, é o próprio princípio, é o próprio fundamento. Então, a teologia, ou seja, o estudo que eu faço, as conclusões que eu cheguei, ela não é o arquê, ela não é o próprio fundamento. Veja, o que nós estudamos na teologia? A revelação de Deus. Eu não estudo Deus propriamente, mas eu estudo as coisas que esse Deus revelou nas Escrituras. Mas eu não faço teologia como se fosse assim, eu que cheguei a esta conclusão porque eu estudei esse Deus, eu elaborei, cheguei a várias resoluções sobre ele. Eu tenho conhecimento arquetípico deste Deus. Não, eu não tenho conhecimento arquetípico, porque eu não conheço Deus na sua essência. Quem conhece Deus na sua essência é ele mesmo. Então, é ele que tem o conhecimento arquetípico de si mesmo, o conhecimento essencial. Ele se conhece a si mesmo plenamente. O conhecimento que eu tenho, teológico, deste Deus, é um conhecimento ectípico. Éctipo vem de cópia. Então, a teologia, a elaboração que nós fazemos da Bíblia,
tá? Os conceitos que nós tiramos, aquilo que escrevemos, tudo é uma cópia, é o ectípico. Eu cheguei, então eu li, eu interpretei, cheguei a esta conclusão. Esta conclusão, então, que eu cheguei, que é teologia, tá? Tudo aquilo que você faz, que você estuda, e teologia, o teólogo, não é só o pastor, ou não é só aquele escritor, todos são teólogos, no sentido de que todos que leem e chegam a determinada conclusão, a uma interpretação, você está fazendo teologia. Mas essa teologia que você está fazendo, ela é uma cópia. Ela não é a verdadeira essência. Por quê? A verdadeira essência, o verdadeiro conhecimento de Deus é a sua própria palavra, que é o arquetípico. Tá? O próprio Deus é que se revela a si mesmo quem ele é. A teologia, ela é uma cópia. Para que a gente entenda, eu vou usar aqui mais dois termos. Nós temos, quando a gente se refere à Bíblia e aos documentos interpretativos da Bíblia, a gente pode usar os termos norma normans e norma normata. Norma normans e norma normata. O que é norma normans? Norma normans é a norma de todas as normas. É da onde flui todo o conhecimento sobre Deus, tá? O que é a norma normans? É a palavra escrita. Então, as escrituras é a norma normans, a norma de todas as normas. Ali é o arquê, é a visão de Deus arquetípica, é aquilo que o próprio Deus está revelando de si mesmo. Mas só que tem o norma normata. Norma normata são todos os documentos que interpretam as escrituras, é a teologia. Então, por exemplo, eu vou falar aqui de nós como presbiterianos. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Catecismo Maior, nós temos o Catecismo Menor. São documentos que foram escritos, que foram interpretados por teólogos puritanos. Esses documentos, eles não são a própria palavra de Deus, mas são a interpretação da palavra de Deus. Então, são o quê? Norma normata. São normas que vêm da norma normans, das Sagradas Escrituras. Ok? Então, espero que fique claro essa distinção entre uma coisa e outra. Agora, pensando nesta visão ectípica, ou nessa cópia, a gente sabe que existem várias teologias. E nem toda teologia é boa. Daí nós entendermos que a teologia que se aproxima mais das Sagradas Escrituras, da norma normans, é a teologia reformada. Quando nós analisamos as outras teologias, acreditamos que eles se afastam muito daquilo que é a verdadeira palavra de Deus. Ainda pensando nessas conceituações aqui de arquetípicos. Então, uma teologia arquetípica, se é que podemos falar assim, pertence somente a Deus, porque somente Deus conhece-se perfeitamente, tendo, inclusive, ciência completa do seu conhecimento perfeito. A teologia, então, irmãos, ela sempre será o efeito da ação reveladora, inspiradora e iluminadora de Deus por meio do Espírito, ok? Então, a gente já tem a palavra revelada, nós temos a palavra inspirada, foi inspirado aquilo que foi revelado, e o que nós obtemos, então? O que nós fazemos? Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a sua palavra, e aí a gente coloca isso em prática. A teologia, irmãos, ela não termina em conhecimento teórico e abstrato. Antes, a teologia se planifica no conhecimento prático e existencial de Deus, por meio da sua revelação nas Escrituras Sagradas, mediante a iluminação do Espírito. Eu coloquei ali, marcado ali, que a teologia ela não termina em conhecimento teórico e abstrato. Tá? Por que eu fiz questão de marcar ali? Porque quando eu digo que ela não termina, eu não estou dizendo que ela não tem conhecimento teórico e abstrato. Ela tem. A teologia envolve abstração, conhecimento, teoria. Então, isso faz parte. E isso também é espiritual, como você colocar em prática.
É tão espiritual você estar evangelizando quanto você estudar para saber por que você está evangelizando. Então, existe a teoria, existe aquele momento de você sentar, de você aprender, e existe aquele momento de você colocar em prática. Tá? É igual você pensar ali nos discípulos de Cristo que tiveram o melhor, o inigualável professor de teologia, e estudaram durante 3 anos. Aprenderam primeiro para depois irem. Então, não desprezem esse conhecimento, não desprezem esse conhecer, como diz a Bíblia, aquele que quiser me conhecer, aquele que quiser se gloriar, melhor dizendo, que glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O James Packer, ele vai dizer que conhecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Então, conhecer o Senhor envolve ser obediente a Ele, andar com Ele, se relacionar com o nosso Deus. Eu quero citar aqui 2 teólogos, na verdade, 2 pessoas que me influenciaram muito aqui na minha vinda para Bom Jesus. Eu quero que você veja aí o 3º ponto aqui, que diz assim, teologia no caminho. O pastor Júlio Taveira foi um pastor que me enviou aqui para Bom Jesus, tá? E uma coisa que me marcou muito nessa fala dele é que ele sempre me chamava a atenção dizendo, Marcos, coloque a sua teologia no caminho. Ele queria dizer com isso o quê? Que teologia deve ser aplicada na comunidade, deve ser aplicada naquele irmãozinho mais simples ou daquele irmão mais erudito, deve ser colocado no dia a dia. Não adianta você ficar com uma teologia apenas de gabinete pastoral ou uma teologia apenas para discursar na internet ou para debater na internet ou para ficar arrumando confusão com um ou com o outro para mostrar que você sabe mais do que aquela outra pessoa. Isso não glorifica a Deus. A teologia é uma teologia no caminho. Você está conhecendo este Deus através das Escrituras e à medida que você anda com esse Deus, você conhece Ele naquilo que Ele se revela e conhece a si mesmo. É aquele impacto de Isaías, quando Isaías vê o Senhor e ele fala que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e ao mesmo tempo ele olha para si e fala, ai de mim, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, o encontro de Isaías com este Deus fez com que ele pudesse ver a grandeza de Deus e a sua pequenez. Então, quando eu entendo isso, eu coloco essa teologia no caminho, no dia a dia, ensinando aquela senhora, tentando pegar aqueles pensamentos e tentando acertá-los, tentando codificá-los às Sagradas Escrituras. E um outro teólogo que tem me influenciado, que é o autor desta obra e de várias outras, que é o Dr. Heber Carlos de Campos, tá? Ele sempre falou para a gente na sala de aula que nós deveríamos aplicar o que era aprendido ali na teologia sistemática dentro da igreja. Porque se você tem estudado teologia e você não consegue pegar aquele ensino e trazer para a igreja, alguma coisa está errada mesmo. Você está aprendendo aquilo ali para quê? Só para se inchar? Aquilo não pode ser aplicado, aquilo não pode ser trazido numa escola bíblica ou ser utilizado na sua pregação, ou ser utilizado ali nos estudos bíblicos. Então, para ele, as doutrinas têm que ser aplicadas dentro da igreja. Por isso, e aqui eu termino mais um bloco, a teologia ela não é um estudo a respeito de um Deus distante. Antes, a teologia é a reflexão sobre o Deus com quem nós nos relacionamos, perseveramos e confiamos em suas promessas, ok? Então, vamos sistematizar o que falamos. Primeiramente, a gente viu o que é o módulo de prolegômenos, as coisas que são faladas antes, tá? As pressuposições básicas que todo grupo teológico tem. Depois nós vimos o que é teologia. E agora nós vamos fazer algumas perguntas, tá? Quais são as áreas que a teologia estuda? Já parou para pensar nisso? A teologia estuda o quê? Vamos pensar aí que toda a área do saber humano ela vai ter várias áreas que vão ser aplicadas àquele conhecimento. Pega a pedagogia,
A pessoa não precisa somente dar aula numa escola, mas ela pode trabalhar em outras áreas. Você pega as pessoas que trabalham na área do solo, né? Ele tem aquele ensino, o cerne de tudo, mas ele pode trabalhar em várias áreas. Então, existem vários ramos de atuação dentro dessa área do solo, e assim como todas as outras áreas. Assim também como na área da teologia. A teologia, ela vai estudar o quê? Quais são as áreas teológicas? Nós temos, em primeiro lugar, a teologia bíblica, tá? O que a teologia bíblica ela estuda? Ela vai estudar as crenças nos seus tempos bíblicos. O que seria isso? Você vai pegar ali o capítulo, uma passagem bíblica, e você vai fazer ali um estudo para tentar entender o que aquele autor daquele livro quis dizer para aquele povo naquela época. A cultura, o contexto, você vai se aprofundar. É aquilo que em hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a gente aprende que nós temos que ir no lá e o então. Lá e então é o quê? Eu tenho que ir lá no século I, aonde o Novo Testamento foi escrito. Entender o contexto, entender as línguas, entender a política daquela época, tentar chegar à conclusão do que o autor quis dizer com aquela passagem, para aí sim, depois, eu trazer essa passagem para o aqui e o agora, que é aplicar essa passagem para os nossos dias. Mas primeiro eu tenho que ir lá. E a teologia bíblica, ela vai fazer isso. Ela vai fazer com que você entenda a Bíblia dentro do seu contexto. O que os 5 primeiros livros de Moisés falam sobre a Trindade? O que Gênesis capítulo 1 fala? Será que traz uma revelação completa sobre a Trindade? Não. Eu vou descobrir, lendo as Escrituras, que essa revelação completa, ela vai se dar somente no Novo Testamento. Então, eu vou ler a Bíblia dentro do contexto. É isso que a teologia bíblica faz. E a teologia bíblica, irmãos, ela é a fonte primária de qualquer outra teologia. Então, qualquer outro ramo da teologia deve partir da teologia bíblica. Eu não vou estudar a teologia filosófica, ou a teologia histórica, ou a teologia sistemática, sem primeiro partir da revelação de Deus que está nas Escrituras. Lembrem lá do arquê. O que a Bíblia fala? Normas. O que ele quis dizer? Então, é a partir desta teologia bíblica que eu vou formular outros ramos da teologia. Então, esse é o primeiro ponto, teologia bíblica. Segunda área da teologia histórica. Tá? A teologia histórica ela não pode ser confundida aqui com história da igreja. Então, eu não estou falando para você pegar uma obra aí e estudar todo o período da história da igreja. Não é isso. Teologia histórica é também conhecido como a história do pensamento cristão. É você pegar, vamos pegar o tema Trindade. O que Atanásio falou sobre Trindade na sua época? O que Agostinho falou? O que os puritanos falaram? O que os reformadores antes falaram? Né? Então, é você pegar vários pensadores e ver o que esses homens trataram sobre determinados assuntos. Esse ramo da teologia, ele é muito importante, tem um valor enorme para a teologia. A terceira área teológica é a teologia filosófica. A teologia filosófica, ela vai lidar com questões onde a Bíblia silencia. Então, ela vai lidar com muitas questões assim de área filosófica. Ela vai lidar com a epistemologia, com a parte da apologética, com algumas discussões contemporâneas, tá? Algumas questões que às vezes a Bíblia não trata. Então, ela vai discursar, ela vai trabalhar ali logicamente sobre esses temas. E aí, por fim, nós temos a chamada teologia sistemática, que é a teologia que nós vamos estudar no nosso curso. O que a teologia sistemática ela faz? Ela estuda o ensino bíblico, o ensino histórico e filosófico sobre doutrinas específicas. Então, eu vou estudar a Trindade. O que a teologia bíblica fala sobre isso? O que os pensadores falaram sobre isso na teologia histórica?
quais foram as discussões, como, por exemplo, o Gordon Clark, o Vincent Cheung, pensadores que defenderam o chamado compatibilismo ou monismo. O que esses filósofos falaram sobre isso? Então, a sistemática vai pegar tudo isso e aí ela, então, vai chegar e vai sistematizar doutrinas. Então, ela vai colocar a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre o homem, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, vários assuntos esses, tá? Que vieram da bíblica, da histórica, da filosófica. Então, é isso que nós vamos estudar, porque a sistemática ela vai pegar tudo isso, vai pegar todos esses pormenores de cada um desses grupos. Nesse outro gráfico aqui, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, vejam que nós temos aqui os tempos bíblicos, não tempos, tá? Nós temos ali o tempos bíblicos. O que são os tempos bíblicos? Aquilo que ocorreu lá no Antigo Testamento, que ocorreu no Antigo Testamento. Então, nesse período aí, do AT e do NT, vai entrar qual ramo da teologia? A teologia bíblica. A teologia bíblica vai estudar o que aconteceu ali. E aí você vê que segue a história, agora vem a história da igreja. E durante a história da igreja, você vai ter o quê? A teologia histórica, que são homens que surgiram nessa história da igreja e que eles pensaram, elaboraram vários temas aí, e daí ficou conhecido como a história do pensamento cristão. Então, acima disto, tá? Não estou colocando como superior, mas como pegando tudo isso, está a teologia sistemática. A teologia sistemática é a que vai elaborar, então, os estudos sobre esses pontos. Eu vou pegar uma sistemática aqui como exemplo para nós, tá? Eu tenho aqui uma teologia sistemática muito famosa, que é a teologia do Herman Bavinck, que é um teólogo reformado dos idos de 1854 a 1921. Ele tornou-se sucessor de Abraham Kuyper na cadeira de Teologia Sistemática na Universidade Livre da Holanda, em 1902. Então, essa teologia sistemática é famosíssima, ela é em 4 volumes. E o que nós temos aqui? Nós temos, cada livro vai tratar sobre vários assuntos, sistematizados, organizados. Imagine que, eu vou dar um exemplo aqui, imagine que uma pessoa chega para você e fala bem assim: meu irmão, o que a Bíblia fala? Eu queria algum texto ou algum estudo sobre a vinda de Cristo. E aí você vira para aquela pessoa e fala bem assim: vai ler as Escrituras, tá? Você começa a ler a Bíblia e com certeza você vai se deparar com isso. Bem, de fato a pessoa tem que ler a Bíblia. Agora já parou para pensar se ele começar lá no Gênesis, e aí ele vai lendo, até ele chegar em uma determinada passagem que fala sobre a vinda de Cristo, ele já se deparou com tantos assuntos e tantas dúvidas e questionamentos já veio na sua mente, que daqui a pouco ele vai estar um pouco perdido. Então, o foco dele, que era saber sobre a vinda de Cristo, ele não vai ter. Então, a sistemática, ela vai ter um capítulo específico, que é o capítulo da escatologia, que vai tratar só sobre a vinda de Cristo. Então, fica até mais fácil você ir num livro desse, pegar ali um estudo completo, onde vai ter vários e vários textos que foram todos organizados sobre esse tema, e você levar aquele estudo para aquela pessoa. Ok? Então, a sistemática, ela vai organizar. Por isso que tem esse nome aí, sistemática. Ela vai sistematizar as informações. Por quê? A Bíblia, então, ela não é sistematizada, pastor? Não. A Bíblia, ela não é sistematizada como esses livros aqui. Então, Paulo não escreveu uma teologia sistemática. Eu vou falar várias coisas agora só sobre Deus, nessa outra carta só sobre Cristo, na outra só sobre o Espírito e naquela outra só sobre igreja. Não, irmãos. Ele recebeu mensagens de uma igreja que estava com problema, ele está escrevendo para aquela igreja, tem teologia, sim, robusta naquele seu escrito, tá? Mas é uma teologia prática. Então, colocamos assim, tudo na Bíblia, você tem todas essas teologias ali. E o teólogo sistemático, ele vai pegar e vai organizar.
vai colocar ponto por ponto para que fique mais claro para a nossa observação, para que a gente não se esqueça e que a gente consiga aprender, então, melhor estas coisas. Terceiro e último ponto aqui, tá? O nosso último ponto, nós vamos falar, então, se a teologia ela é uma ciência, ok? Vimos os prolegômenos, vimos o que significa teologia, tá? Tratamos também sobre as áreas da teologia e agora vem essa pergunta. A teologia é uma ciência? O Dr. Eber, na sua obra Eu Sou, ele diz assim: a ciência envolve um pensamento teorético, ou seja, teoria, e sua análise secundária. A ciência envolve algumas coisas indispensáveis. Um pesquisador, uma pessoa humana, dirigindo sua função analítica, isto é, seu pensamento, sua reflexão, seus poderes de análise para um aspecto da realidade que ele, teoricamente, abstraiu de uma realidade temporal em sua totalidade, em unidade. Quando a gente fala de ciência, irmãos, a gente está falando de alguma teoria, a gente está falando de alguma coisa que a gente vai estudar. Vai estudar o quê? O solo? Vai estudar as plantas? Vai estudar o homem? O que a pessoa estuda? Então, a crítica que se faz à teologia, dizendo que ela não é uma ciência, é porque na teologia vai estudar Deus? Nós vamos pegar Deus e vamos trazer Deus para cá para a gente estudá-lo? É claro que não. Então, se eu não posso estudar Deus, como que a teologia pode ser uma ciência? Então, essa é a crítica que é feita. Só que interessante que lá no comecinho, a teologia era chamada a rainha de todas as ciências. Então, todos os outros, as outras áreas do conhecimento não desprezavam a teologia. Pelo contrário, colocava a teologia ali como lá em cima. Era a rainha de todas elas. E aí depois começaram-se a criticar, dizendo que a Bíblia não é uma ciência. Então, é isso que a gente vai ver agora, se a Bíblia é ou não. Tá? Existem 4 coisas que devem existir em uma ciência. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, um objeto real de estudo. Segundo, os meios apropriados para o estudo deste objeto. Terceiro, um procedimento sistemático para o estudo do objeto. E, em quarto lugar, uma verdade como meta. Então, a ciência envolve isso aqui. Eu tenho que ter um estudo, um objeto para estudar, os meios para estudar esse objeto, o procedimento e uma verdade que eu queira chegar. Quando eu estudo teologia, eu descubro que a teologia ela está enquadrada em tudo isso aqui. Vejamos. A teologia tem um objeto real de estudo? Sim. Eu já defini lá atrás que teologia não é estudar Deus, mas é estudar a palavra de Deus. Então, nós temos o objeto real de estudo, nós estudamos a palavra. Mas nós estudamos também os pensadores, vários pensadores. Nós estudamos vários filósofos, o que eles disseram. Então, lembre, nós estudamos a Bíblia, que é o arquê, que é a norma normans. Mas nós estudamos também a norma normata. Então, tem várias coisas também que são objeto do nosso estudo. Mas em nenhum momento nós estudamos Deus. Mas estudamos, sim, a palavra de Deus. Então, ela está enquadrada aqui. Na teologia, existem meios apropriados para o estudo da palavra? Sim. Nós podemos pegar aqui o método histórico-gramatical que foi colocado pelos reformadores. Os reformadores entenderam que a Bíblia deve ser estudada historicamente, você deve analisar a gramática, o vernáculo, né, as línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico. Então, existem meios apropriados para o estudo. Existe um procedimento sistemático para esse estudo? Sim. Você vai estudar o quê? A teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia filosófica, a teologia sistemática, né, que é o nosso alvo aqui. Então, veja que existem procedimentos para você se chegar àquilo ali. Eu lembro de um professor, até o professor Eber Júnior, a área dele, ele me deu aula, o pai me deu aula de sistemática e também o filho, mas a área do filho, né, do Eber Carlos Júnior, é mais a área de história. E ele falando para nós que as pessoas que estudam ali a patrística,
muitos levam uma vida toda, às vezes, estudando só um pensador da patrística. Vamos supor, você vai pegar ali Agostinho, e ali você vai longe, escreve obras e mais obras sobre aquilo. Então, veja que em tudo isso existe o quê? Existe um objeto de estudo e existe um procedimento para se fazer aquilo. E, por fim, existe uma verdade como meta? Ah, com certeza. A verdade é a verdade do Senhor, né? O Senhor está se revelando nas Escrituras. Nós temos aqui a cosmovisão bíblica, a forma de como nós devemos ver o mundo. Nós vemos o mundo pelas óticas das Sagradas Escrituras. Enxergamos o mundo pelos 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. E tudo isso vem da Bíblia. São verdades que são extraídas ali. Ok? E quando nós estudamos a teologia, meus irmãos, para finalizar aqui, conhecer Deus na sua palavra é conhecer a nós mesmos. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus na sua palavra, mais nós temos um conhecimento mais apurado de nós mesmos. Nós chamamos isso de um conhecimento teorreferente, ok? E, para finalizar, tá, eu quero só relembrar vocês daqueles textos que eu coloquei na semana passada para serem lidos. Eu passei um texto do Michael Horton, tá? Que vocês devem ver lá os 4D que ele coloca ali. Eu vou só resumir aqui para vocês. Michael Horton vai dizer que a Bíblia ela começa com um D, e esse D é o D de drama. Tá? A Bíblia é um grande drama, uma grande história. Ali a gente tem a história da revelação do Senhor, a história de Deus, de quem Deus é, do que lhe agrada, quem somos. Então, toda a Bíblia é uma narrativa. Então, vem esse primeiro D de drama. Depois, ele vai dizer, o segundo D é o D de doutrina. A Bíblia tem várias doutrinas. E essas doutrinas que nós sistematizamos, organizamos, daí vem a teologia sistemática, essas doutrinas vêm da onde? Dessa grande história. Então, através dessa grande história, dessa metanarrativa, tá? Nós vamos, então, ter as doutrinas de Deus, do homem, de Cristo, do Espírito, da igreja. Então, são essas doutrinas bíblicas. Esse é o segundo D. O terceiro D, ele vai falar do D da doxologia. Ou seja, eu conheço essa grande história, eu faço doutrinas através desta grande história, eu tiro essas doutrinas de lá, mas essas doutrinas vão me levar a adorar este Deus. Aí vem a doxologia. A doxologia vem de adoração, atribuir glória, atribuir honra. É o Paulo lá que escreveu Romanos, né? Que ele fala sobre coisas tão profundas até o capítulo 11, e aí no capítulo 11 é como se ele parasse ali e agora adorasse a Deus. Ele, profundidade do conhecimento, da riqueza de Deus, quão insondáveis são os seus conhecimentos. Então, Paulo agora ele vai, diante desse conhecimento bíblico, ele vai adorar o Senhor. Então, Horton vai dizer o drama, depois ele vai falar da doutrina, depois ele vai falar da doxologia e, por fim, Horton fala sobre o discipulado. Ou seja, eu conheço essa grande história, aprendo doutrinas desta grande história, eu adoro o Deus desta grande história e, por fim, eu me torno discípulo dele. Eu passo a segui-lo. Ele é o meu rabi, ele é o meu mestre, ele é o meu Senhor. E isso vai dando conotação para a minha vida ministerial, para a minha vida evangelística. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou ensinar, porque agora eu conheço essas coisas. Veja Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele é conhecido como um grande teólogo, sim, mas poucos sabem que Jonathan Edwards também era um missionário, mas não somente um missionário, ele era um missiólogo. Ou seja, ele fez missões, mas ele pensou em missões. Ele é um missiólogo, ele foi, mas ele escreveu sobre isso. E por que ele escreveu? Porque ele se deparou com essa grande narrativa, ele viu que tinha várias doutrinas, ele ficou abismado com este Deus, e ele passou a seguir este Deus. Então, ele pensou em todas estas coisas. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.
leiam os textos e que o Senhor possa trazer edificação para cada um de vocês. Um grande abraço.